Objetivo dessa aula: identificar o elemento armazenador de energia, o capacitor. Então, nós vimos nesse vídeo ilustrativo, o capacitor armazena energia por meio do seu campo elétrico, e o indutor, que é uma bobina, um fio enrolado. O indutor armazena energia através do seu campo eletromagnético. Vocês estudaram aí que qualquer corrente, qualquer condutor percorrido por uma corrente elétrica, um condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um fluxo magnético. Não é isso? Então, se eu tenho aqui o indutor, um fio enrolado, ele ser percorrido por uma corrente elétrica, ele vai produzir aqui ao redor do fio um fluxo magnético. Esse é o indutor. Então, ele armazena energia na forma eletromagnética. E o capacitor, esse dispositivo aí tem duas placas, vocês viram, né? Entre as duas placas aqui eu tenho um campo elétrico. Ele armazena energia na forma do seu campo elétrico, né? Armazena energia na forma do seu campo elétrico. Então, esse aqui é o indutor, o L aqui é o capacitor. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o capacitor. Conteúdo: características do capacitor, capacitância, inércia e tensão, capacitor em regime permanente. Ok? Uma perguntinha que eu gostaria de fazer para vocês. Dada aqui uma bateria, vocês viram aí no vídeo, né, que eu tenho aqui uma bateria. Normalmente a gente tem um resistor aqui junto com o capacitor. Aqui uma bateria, aqui um resistor, aqui um capacitor. Aqui eu tenho uma chavezinha aqui, né, que eu vou ligar o meu circuito. Deixa eu pegar aqui uma borrachazinha aqui. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Aqui a chave, está aqui o resistor. E aqui eu tenho um segundo momento, eu tenho aqui uma outra chave. E tenho aqui um outro resistor. Supor que eu tenho assim, né? R2, R1. Aqui eu tenho uma chave K1. Eu tenho aqui uma chave K2, sei lá, digamos assim. Vamos supor que a chave K2 esteja fechada. Que a chave K2 esteja fechada. Ou esteja aberta, a chave K2 aberta, e eu fecho aqui a chave K1. Né? O que vai acontecer com o capacitor? Né? O capacitor vai se carregar, ele vai armazenar energia por meio do seu campo elétrico. Ele vai se carregar. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é, se vocês entenderam o vídeo. Então vamos supor que é uma corrente elétrica aí aqui. Não sei se vocês são curiosos. Essa corrente elétrica vai passar aqui por dentro do capacitor? O que vocês acham? Como é que essa corrente elétrica circula nesse circuito aqui? Porque essa tem que circular, não tem? A corrente elétrica não tem que circular aqui? Ela vai passar por cima desse espaço aqui, que aqui é um dielétrico, né? Que pode ser ar, pode ser um isolante, né? Ela vai passar aqui por dentro. Como é que ela vai percorrer o capacitor? Quem pode contribuir aí com quem assistiu o vídeo? Você entendeu alguma coisa do vídeo? Como é que você diria que essa corrente vai circular aqui pelo capacitor? Alguém quer participar aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não é isso? Acumulando aqui cargas, e essas cargas iam o quê? Repelindo as outras, né? Então é por repulsão eletrostática, né? Ele não vai ver aqui dentro tem um dielétrico, não é isso? Aqui dentro tem um dielétrico, né? Então essas cargas aqui vão repelir as outras, né?
informo que aqui vai ficar um menos Q. Informo que aqui vai ficar um menos Q e aqui um mais Q, né? Então aí ele percorre, né? A corrente vem aqui, porque correntes são elétricos, os elétrons vêm, aqui vem, eles repelem esses aqui, e aí a corrente flui ao redor aqui do circuito. Foi isso que o vídeo quis mostrar, né? Ele mostrou didaticamente, né? Então, o capacitor ele se carrega, aí depois que carregar, digamos, eu abro essa chave aqui, eu abro essa chave K1 aqui, e aí ele começa a descarregar a energia dele em cima do resistor, com aquela lâmpadazinha lá, né, o bulb, né? Ele começa a descarregar. E outra pergunta que eu faço, né? Qual a diferença do que o capacitor ele armazenou energia, né? Ele descarregou, acendeu a lâmpada, não acendeu a lâmpada. Então, qual a diferença do capacitor para uma bateria, por exemplo? Por que eu não substituo, em vez de botar uma bateria, eu ponho um capacitor? O que vocês acham? Você usa o capacitor porque desculpa, você vai usar a bateria porque o capacitor descarrega muito rápido, né? Se tiver uma bateria aí que você usa no teu celular, por exemplo, dependendo do celular, né? Ela dura um dia, né? 2 dias, sei lá. E o capacitor ele vai armazenar aquela energia, mas vai descarregar rápido. Então ele tem dependendo do tipo de capacitor, né? Dependendo da capacitância dele, né? Mas ele descarrega rápido em relação à bateria, tá bom? Então por isso que são componentes elétricos diferentes, né? Mas ele, digamos assim, ele armazena energia também, né? Só que ele descarrega rápido. Então, cada um no seu devido lugar, né? Então é isso. O capacitor é um elemento de circuitos elétricos que armazena energia por meio do seu campo elétrico. O capacitor se constitui de 2 placas metálicas, foi o que a gente viu no vídeo, né? Próximos uma da outra, né? Aí os tipos de capacitores, eletrolítio, cerâmico, poliéster, tem outros tipos, tá? Aí as características de emprego, eu vou pedir a vocês para darem uma olhada aí com carinho aí na seção 6.2, você vai ver o tipo eletrolítico, né? Que é aquele pretinho, gordinho, né? O cerâmico de poliéster estão lá apresentados na seção 6.2, está aqui esse link aqui, com todo direito aí do autor que fez esse site aqui. Você vai ver lá os tipos de capacitor, os empregos dele, tá? Sempre para dar uma visão prática para os senhores, tá? Dar uma visão mais prática para os senhores. O emprego do capacitor, circuito de sintonia de rádio, receptor de rádio, sistemas de potência para corrigir o fator de potência, tá? Elementos de memória dinâmica em sistemas computadorizados, filtros e inúmeras outras aplicações aí em eletrônica. Então, esse assunto é muito explorado devido à importância do capacitor na eletrônica, tanto capacitor quanto indutor. Está aqui o link do vídeo que vocês viram, né? Esse link mostrou aí o processo como se dá o processo de carregamento do capacitor e descarga do capacitor, tá bom? De uma forma bem didática, ele coloca em inglês também, se quiser botar a legenda depois, pode botar a legenda, mas quem fala, explica, tem uma dicção muito boa, dá para entender. Tá aí o link, é disponível aí. Lembrando aí que o capacitor, a gente vai ver que o capacitor ele se carrega de forma exponencial, tá bom? Ele se carrega exponencialmente e também se descarrega também de forma exponencial, tá? Se você ligar um capacitor a uma bateria, ele vai... Já pegou uma pilha? Pega uma pilha aí.
você tiver essa experiência, né, puder fazer essa experiência, aí é legal, né? E às vezes a gente fica tão ligado aí a prova, essas coisas aí da vida, que ele esquece o significado e prático de muita coisa. Então, você pegar uma pilhazinha de 5 volts, você acha no teu carregador no teu controle da televisão e conectar um capacitor, o capacitor você pode arrancar ele de um carregador aí de celular que você não precisa mais. Você abrir ele, vai estar cheio de capacitor, tem uns capacitorzinhos lá, né? Tá bom? Você pode tirar ele de lá e ligar a fonte no capacitor. Aí seria que você vai ver que o capacitor vai se carregar rapidamente, né? Quase que instantaneamente ele vai se carregar. Então, para que serve o resistor que você conecta junto ao capacitor? Para dar o processo de carga do capacitor, né? O capacitor e se carregando aí para ter um processo de carga, né? Para ter uma curva de carga, tá bom? Então, essa é a ideia, a gente vai estudar isso aí, como é que se dá a curva de carga carga e descarga do capacitor. Então, a capacitância esse coeficiente de proporcionalidade entre a carga e a tensão. Para uma dada tensão armazenará mais energia o capacitor que tiver maior capacitância, né? Aí lá no vídeo vocês viram lá que ele explorou lá na capacitância, né? Aquela forma lá que vocês aprenderam, né? ε0 A sobre D, não é isso? Vocês aprenderam lá no ensino médio, então você melhora a capacitância aumentando a área, não é isso? Diminuindo aqui a distância, né? Foi o que ele mostrou lá no vídeo, né? Colocando aqui uma placa aqui, aí ele foi aumentando a área da placa, ou então foi diminuindo aí a distância e também mexeu no material, no tipo de material, né? No tipo de material, foi mexendo no tipo de material. Tá bom? Aqui é a relação da corrente no capacitor. Corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor no tempo. Continua valendo a conversão passiva. O do capacitor é CdV/dt. Tensão em corrente em sentido contrário é mais CdV/dt. Tensão em corrente no mesmo sentido é menos CdV/dt. Tá bom? Então é mais e menos. Aquela mesma regrinha da conversão passiva que nós trabalhamos aí até agora. Então o capacitor só divide corrente quando estiver sendo carregado ou descarregado. Tá bom? Por quê? Porque o processo de carga e descarga do capacitor, como eu falei, é uma exponencial. Então é exponencial. Digamos que o capacitor se carrega assim, ó, exponencialmente, tensão do capacitor, no tempo, até ele atingir um valor constante. Me perdoe que eu não estou conseguindo fazer um valor constante aqui, mas digamos que seja um valor constante aqui, sei lá, está aqui, 5 volts no tempo de 5 segundos. Ele atinge 5 volts no tempo de 5 segundos. Então, nesse período aqui que ele está sendo carregado aqui, né? Sendo carregado aqui, eu tenho corrente, né? Eu tenho corrente, que é a derivada de uma exponencial, é exponencial, não é isso? Derivada exponencial é exponencial, mas quando ele fica constante, né? Quando a tensão atinge o valor constante, quanto é a derivada de uma constante? 0. Então, quando o capacitor se carrega, quando ele atinge o regime permanente, então supor que eu tenho uma pilha aqui de, sei lá, 5 volts, que é um resistor, e aqui o capacitor, vou botar aqui 5 volts, vou botar aqui, sei lá, 1 ohm, e aqui o capacitor.
Quando esse capacitor atinge a voltagem de 5 volts, não passa mais nenhuma corrente aqui. Tá? Por quê? Primeiro porque a tensão do capacitor fica igual à da fonte, né? Primeiro que a tensão do capacitor fica igual à da fonte, então não tem corrente aqui circulando. Segundo que, outra maneira de ver é matematicamente, né? Que a derivada da tensão do capacitor vai dar uma corrente zero, derivada de 5 é zero. Então a corrente circula aqui é zero. Então eu digo que o capacitor, quando ele está em regime permanente, ele está estabilizado aqui, ó. O capacitor ele funciona como um circuito, uma chave aberta. Então eu posso substituir o capacitor aqui. Eu posso substituir esse circuito aí por esse circuito aqui, ó. O capacitor é substituído por uma chave aberta. Esse aqui é o capacitor. Ele passa a ser agora essa chave aberta aqui, ó. Tá? Quando ele estiver em regime permanente, ou seja, quando ele estiver estabilizado. Então ele só admite corrente quando ele estiver sendo carregado ou descarregado. Quando ele atingir o equilíbrio, o regime permanente não passa mais corrente pelo capacitor. Então ele vai funcionar com uma chave aberta. Todo mundo entendeu isso? Posso prosseguir? Sim, senhor. Então, a gente vai falar agora do conceito de inércia de tensão. Como a corrente do capacitor é dada pela expressão C, capacitância vezes derivada da tensão no tempo, né? Observa aqui, ó, acompanha comigo aqui, ó. A tensão vai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando chega no tempo de 0 segundos, no tempo de 0 segundos, o que é que acontece? Essa tensão aqui. Tensão qualquer, tá? Tensão qualquer. Vem 0, 0, 0, 0, no tempo de 0 segundos, ela deu um salto, ó. Ela deu um salto. Ela foi aqui para 5 volts. Ela foi aqui para 5 volts. Será que é possível ter isso aqui no capacitor? Ter esse salto? Vamos ver, ó. O I do capacitor é capacitância derivada do capacitor no tempo. Vamos imaginar esse cara aqui como sendo ΔV sobre ΔT, só para facilitar aqui a análise, tá bom? Então, o ΔV aqui foi 5, né? ΔV 5 volts. E o ΔT? ΔT foi instantâneo, então foi 0. 5 volts sobre 0 vai dar infinito. Então você vê que aqui, se o capacitor permitisse isso, daria uma corrente infinita percorrendo ele, o que seria fisicamente inviável. Então, a tensão do capacitor não permite isso. Ela não permite esse salto aqui do instantâneo, né? Esse salto instantâneo aqui, que não teve variação de tempo, um salto instantâneo, iria para infinito. Então, eu digo que a tensão do capacitor ela não permite essas variações abruptas, né? Essas variações assim, esses saltos. Não permite esse salto, a tensão do capacitor não permite esse salto. Tá bom? Então, não. Já nesse gráfico aqui, você vê que a tensão do capacitor, a tensão não dá saltos, né? A tensão não dá saltos, né? Então, eu teria aqui aqui é possível ter uma derivada, aqui é possível ter uma derivada, né? Aqui a derivada é uma constante, é zero, né? Não é isso? Então, essa fórmula aqui tem que valer, tá? Eu tenho que permitir que haja uma derivada aqui, né? Um dv/dt, né? Tá bom? No caso que, como ele deu um saldo, né? Que a derivada tem a ver com a tangente, né? Com a inclinação aqui seria 90 graus, né? Ou seja, daria uma tangente de 90 seria o quê? Tangente de 90 não existe, não é isso? Tangente de 90?
Aí só lembrar lá do aqui, ó. Aqui é 1 e 0, né? Aqui é 0 e 1. Então esse cara aqui é o cosseno. Esse aqui é o seno, não é isso? Então aqui, ó. Tangente 1 sobre 0 dá infinita. Então tangente de 90, né, tende a infinito. Ou seja, não tem como permitir um salto, né? Matematicamente não é possível. Ok? Então, o que é essa inércia de tensão? É a capacidade que o capacitor tem de manter uma tensão que ele tinha anteriormente, após o fechamento de uma chave. Como assim? Veja esse gráfico aqui. Vamos ver no gráfico que a gente vai vendo e vai entendendo melhor. Esse aqui é um processo de carga de um capacitor, simulado no MATLAB Mobile. Vocês hoje deverão aprender a fazer isso. A nossa próxima vez vai ser uma simulação, tanto no Multisim Live quanto no MATLAB Mobile. Então vocês deverão fazer esse tipo de trabalho com as instruções aí que vão ser passadas pelo coordenador. Então está aqui sendo um processo de carga e demora aqui 5 segundos praticamente para atingir a tensão quase igual a 100 volts, né? Que está 99,9, quase 100 volts aqui. Então é exponencial, o processo de carga dele é exponencial. E aqui vemos esse capacitor se carregando e depois é chaveado a chave, ele começa a descarregar em uma resistência. Veja que aqui, ó, quando ele estava nessa posição e houve uma mudança de chave, ele manteve a mesma tensão, tá vendo? Ele não teve uma variação abrupta da tensão. Então, esse 5 aqui, no tempo de 5 segundos, eu digo que a tensão do capacitor no instante imediatamente após o instante 5 segundos é igual à tensão do capacitor no instante imediatamente após os 5 segundos. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Não houve variação aqui, ó, da tensão do capacitor. Quando eu chaveei a chave da carga para a descarga, o capacitor manteve a tensão de 5 volts. Não houve variação abrupta da tensão no instante de tempo de 5 segundos, tá? A tensão do capacitor imediatamente antes dos 5 segundos é igual a tensão do capacitor imediatamente após os 5 segundos. Um outro exemplo aqui. Processo de carga e descarga do capacitor, tensão vezes tempo. E aqui a corrente que percorre o capacitor. Veja que nesse instante aqui em que é chaveado, esse mesmo aqui, a corrente ela tem uma mudança abrupta. Então, no capacitor, a corrente pode ter uma mudança abrupta, ter um salto. Então, ela saltou desse valor para esse valor aqui, ó, teve um salto. Ó. Então, ele carregou, descarregou. Mas o capacitor não tem salto. Então, isso é inércia e tensão. É a capacidade de mantermos a tensão do capacitor no instante que eu chaveio, né? Então, não tem a mudança como a corrente tem essa mudança aqui, ó. Então, a tensão do capacitor ela tem essa inércia. Ela resiste a essa mudança. Eu acho que eu pulei aqui uma coisa aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho, por favor. Tudo bem. Então, a energia no capacitor. Um capacitor ideal não dissipa energia. Ele absorve potência ao armazenar energia no seu campo elétrico e retorna a energia armazenada para alguém, né? Então ele armazena energia, se tiver um capacitor e um resistor, ele vai descarregar essa energia no resistor, né? Tá bom? Então ele armazena e descarrega, armazena e descarrega, armazena e descarrega. É isso que o capacitor faz, só que ele descarrega rápido. Ele descarrega muito rápido. Conclusão parcial, a tensão do capacitor não pode variar instantaneamente.
pois haveria necessidade de uma corrente infinita, o que é fisicamente impossível. E o capacitor é um circuito aberto em corrente contínua, quando ele se encontra em regime permanente, ou seja, quando ele se estabiliza, as coisas já se estabilizaram, quando a tensão do capacitor já atingiu o seu valor final. Três importantes características do capacitor: ele armazena energia em seu campo elétrico, comporta-se com uma chave aberta para níveis de corrente contínua em regime permanente, e sua tensão não pode variar abruptamente. Tá? São as três características importantes do capacitor. Pessoal, essa primeira parte da aula é isso aí. Tá? Então, eu vou estar encerrando essa primeira parte da aula aí e vou estar mandando outro link para a gente continuar a matéria, tá bom? Porque só tem mais 2 minutos aqui. Ok, estou gravando novamente. Sejam sábios nos procedimentos para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, 5, 6. Importante a gente saber tratar cada um com respeito, né? Com respeito. Nós vamos falar agora de circuitos de primeira ordem. Circuitos de primeira ordem são circuitos que envolvem a derivada primeira, tá? Então aqui está um componente de cálculo, que quem tem uma dificuldadezinha em cálculo tem que correr por fora para suprir essa dificuldade em matemática. Bom, então a gente vai falar das equações diferenciais de primeira ordem, o conteúdo, circuitos RC e resposta livre ao degrau. Então, o que é o degrau? O degrau é uma função do t, que é igual a uma constante para tempo maior que zero, e que é igual a zero para tempo menores que zero. Então, essa função aqui é um degrau mesmo, né? Um degrauzinho, né? Vou subir um degrau de uma escada, né? Zero para cá, e aqui ela assume um valor constante. Então, a gente vai estudar esse tipo de circuito aqui, ó. Uma fonte VS, que alimenta um capacitor através de um resistor, ou seja, eu tenho um processo de carregamento no capacitor. Tá bom? O capacitor vai se carregar, né, por meio de uma fonte de uma resistência. Lembrando aí do conceito de inércia de tensão. Então, vou revisar aqui o conceito, né, só para a gente ir pegando a ideia cada vez mais. Então, digamos que eu tenho aqui duas pilhas em série, 10 volts, um resistor de 1 ohm, uma chavezinha, e um capacitor C aqui. No instante t igual a 0 segundos, eu fecho a chave. Então, digamos que antes de eu fechar a chave, né, que esse capacitor tinha uma tensão de 2 volts, né, que o capacitor foi colocado aqui com uma energia, o capacitor tinha uma tensão dele, estava carregado, né, o capacitor estava carregado. Então, quando eu fechar essa chave em 0 segundos, o capacitor vai permanecer com os 2 volts. Então, o que é isso? 0 menos, 0 mais. 0 menos, olha só, a tensão do capacitor no instante imediatamente antes de eu fechar a chave. Quanto é que ele tinha? 2 volts. E a tensão do capacitor no instante imediatamente após fechar a chave, quanto é? 2 volts. Isso aqui é a inércia de tensão. O capacitor manteve a sua tensão. Ele não teve uma alteração abrupta. Não deu um salto na tensão, como a gente vê nos gráficos, né? Ele permaneceu com a mesma tensão
quando eu fechei a chave, né? Quando eu fechei a chave, ele permaneceu com a mesma tensão. Então vamos ler aqui. Sempre que houver uma comutação em um circuito no instante t igual a 0 segundos, por exemplo, pode ser em 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, a tensão existente no capacitor, no instante imediatamente após fechar a chave, será a mesma no instante imediatamente após fechar a chave. Então, o capacitor ele mantém a sua tensão no instante imediatamente antes de fechar a chave e no instante imediatamente após fechar a chave. Esse é o conceito de inércia. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, porque se tiver dúvida nisso aí, você não vai conseguir compreender nada. Então, queria perguntar se todos compreenderam esse conceito. Comandante, Pode falar. pode explicar de novo, por favor, essa parte que eu não entendi, não. Então, imagina aqui o circuito. Você tem uma tensão de 10 volts, tem um resistor de 1 ohm, o circuito está aberto. Vamos supor que o circuito está aberto, tá bom? Ainda não fechei, está aberto. Aí eu vou colocar aqui um capacitor que ele já tem uma tensãozinha. Ele já estava carregado, o capacitor. Ele tinha 2 volts em cima dele. Aí eu vou colocar ele aqui no pronto bojo, né? Botei no pronto bojo, né? Mas não fechei a chave, ó. Não fechei a chave, está aberto. Está aberto. Então, o capacitor, antes de eu fechar a chave, ele tem quantos volts? 2 volts. Quando eu fechar a chave, essa tensão do capacitor aqui, ela não pode dar um salto. Ela não pode pular de 2 para 1000 volts. Para 1000 não vai dar nunca, né? Mas ela não pode pular de 2 para 10 volts, de 2 para... Ela não pode dar um salto. Por quê? Porque o capacitor tem a inércia de tensão. Tá? Ele resiste à mudança abrupta de tensão. Então, quando eu fechar a chave, ele vai permanecer em 2 volts. Esse 0,6 significa que é um instante imediatamente antes de eu fechar a chave e aqui imediatamente após fechar a chave. Então, o capacitor ele mantém a mesma tensão. Isso é a inércia de tensão do capacitor. Isso é a inércia de tensão do capacitor. Melhorou agora, o José? Sim, senhor comandante. Melhorou sim, obrigado. Ok. Então agora vamos entrar na matemática, tá? Matemática meio, não é pesada, mas é uma matemáticazinha não tão trivial, que exige um pouco de atenção aí dos senhores, tá? E um pouco aí precisa de uma base boa de cálculo, né? Uma base boa de cálculo. Então vamos lá. Então tá aqui a bateria, o resistor e o capacitor, ok? E aí eu vou começar a carregar o capacitor. A gente já viu que o carregamento se dá o quê? Na forma exponencial. Então eu vou provar matematicamente aqui que isso aqui é uma exponencial. Basicamente isso. A gente vai provar matematicamente que o carregamento do capacitor é uma exponencial. Então vamos lá. Porque LKT é igual a RI mais a tensão do capacitor, que é essa expressão aqui, 1 sobre a capacitância integral de dt. Por que é isso aqui? Aí está aqui do lado, ó. Se o I do capacitor é CdV dt, então dV dt no capacitor é o I do capacitor dividido pela capacitância. Se eu integrar isso aqui tudo, eu tenho que a tensão do capacitor é 1 sobre a capacitância integral de dt. Então tem uma expressão para a corrente do capacitor e tem uma expressão para a tensão do capacitor. Tá? São essas expressões aqui relacionadas, aqui o relacionado corrente pela derivada e aqui a tensão pela integral da corrente. Então é RI mais a tensão do capacitor. Então se eu derivar isso aqui tudo no tempo, derivada da constante é zero,
RD e DT, mais derivado da integral é a própria função. Mais 1 sobre C do I. Então, isso aqui é chamada equação homogênea de primeira ordem, né? Equação homogênea de primeira ordem, cuja solução é uma expressão do tipo uma constante que multiplica uma exponencial. Constante K que multiplica uma exponencial de ST. Então, não sei nem quem é o K e não sei nem quem é o S. São duas constantes, tá bom? Por que é isso aqui? Porque uma exponencial mais a derivada de uma exponencial, isso aqui vai dar zero, né? Derivada da exponencial é uma própria exponencial. Tá bom? Então, eu vou substituir a minha solução aqui nessa expressão aqui de cima. Então, eu tenho que 0 é igual a R, derivada no tempo do I, mais 1 sobre CI. Então, substituir essa expressão aqui dentro. E aí, trabalhando nessa expressão, tá? Eu encontro que o S é menos 1 sobre RC. O S é menos 1 sobre RC. Tá bom? O S é menos 1 sobre RC. Olha, como I é K, que multiplica a exponencial do ST, substituindo o S, eu tenho que o I é K exponencial de menos T sobre RC. E aí eu começo a definir o tal. O tal é definido como o RC. Então, quem é o tal? O tal é chamado constante de tempo. É dado em milissegundos, segundos, tá? E é definido como produto do R da resistência pela capacitância. Então, eu tenho que o I é o K exponencial de menos T sobre tal. Então, para melhorar a expressão da corrente, o tal já sei quem é, falta achar só o K, porque o S eu já achei. Então, vamos achar o K. Para achar o K, eu vou usar a condição inicial. O capacitor, imagina que eu tinha uma chavezinha aqui, e a tensão do capacitor antes de eu fechar a chave era V0. Então, ao fechar a chave, ele vai continuar em V0. Eu fechei a chave em 0 segundos. Então, VC do 0 menos é igual a VC do 0 mais, onde esse 0 aqui é o tempo de fechamento da chave. A tensão do capacitor se mantém em V0. Então, a corrente, no instante imediatamente após fechar a chave, quem é? Supor que eu tenho um terrinho aqui. Daqui para cá eu tenho E. Aqui é 0. Daqui para cá eu tenho a tensão do capacitor, que é V0. Estou analisando o instante 0 mais, que é quando eu fechei a chave. Então, a corrente do 0 mais, que é a corrente do instante 0 mais, é o E menos o V0 sobre o R. É o E menos o V0 sobre o R, que é a corrente que passa no resistor, no instante de tempo 0 mais. Olha, então, como I é K é menos T sobre tal, o I do 0 mais, substituindo 0 aqui, ó, fica KE menos 0 sobre tal, que dá o K. Substituindo T igual a 0 aqui, ó. O I do 0 mais é o K. Ó, o I do 0 mais é isso aqui. Então, isso aqui é igual ao K. Então, o K é isso aqui. É E menos V0 sobre R. Então, eu posso dizer que o I, que é K exponencial de menos T sobre RC, o I do T quem é? É o K, que é isso aqui, que a gente calculou, que multiplica o E de menos T sobre RC. Então, você pode calcular a tensão do capacitor como sendo 1 sobre a capacitância integral de dt.
que eu não aconselho você a fazer por aqui, porque vai dar integral de uma exponencial, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, em vez de usar aquela expressão, eu calculei a tensão no capacitor como sendo a tensão da fonte menos o RI. Tensão da fonte menos o RI, porque aí eu fujo da integral, né? Entendeu? É um risco a menos que eu corro, né? Então, estou sempre fugindo da derivada da integral. Então, calculando a tensão do capacitor como sendo E menos RI, E menos R vezes o I, que é isso. Substituo aqui, cancela E com R. Então, a tensão do capacitor deu uma expressão aí bonitinha. Deu a tensão E mais a tensão inicial no capacitor menos o E, que multiplica esse exponencial de menos T sobre RC. Então, preste atenção agora, que a gente vai falar dos conceitos importantes. Essa tensão do E aqui é a tensão do infinito. É a tensão do capacitor quando o tempo for infinito. Ora, tensão do capacitor quando o tempo for infinito, tensão do capacitor vai se igualar à tensão da bateria, não é isso? Tensão do capacitor quando o tempo for infinito vai ser igual à tensão da bateria. Tá bom? Então, essa tensão aqui é a tensão do infinito. V0 é a tensão inicial do capacitor. O E, de novo, é a tensão do infinito, do capacitor quando o tempo for infinito. Exponencial de menos T sobre τ, onde o τ é o R vezes C, é chamado constante de tempo. O τ é chamado de constante de tempo, constante de tempo. Então, só para destrinchar ainda mais esse conceito de tensão do infinito, eu quero dizer o seguinte, que quando o tempo for infinito, o capacitor vai estar estabilizado. Então, o capacitor pode ser substituído por uma chave aberta. Então, se você tendo esse circuito aqui, para você calcular o V do infinito, você vai substituir esse capacitor por uma chave aberta. Você vai substituir o capacitor por uma chave aberta. Logo, o I é zero, não tem tensão aqui, e a tensão do capacitor é igual à tensão da bateria. Tensão do capacitor, então V do infinito do capacitor é a própria tensão da bateria. E o I do capacitor no infinito é zero, né? Porque o capacitor vai funcionar com uma chave aberta, então não vai passar corrente aqui. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Comandante, não entendi como é que acha o V0. Não, o V0 é dado. O V0 é a tensão inicial que o capacitor tem. Comandante, tem que fazer TVNAM para achar esse... Não tem que aplicar até o momento TVNAM não, tá? Não tem que aplicar TVNAM não. V0 é a tensão inicial do capacitor. Normalmente você pega um capacitor descarregado, né? 0 volts, né? Mas você pode pegar um capacitor com alguma energia nele, né? Então, é a tensão inicial que o capacitor tem. Não, minha dúvida é quanto ao E e o R. São ex-TVNAM e ex-TVNAM? Pode ser. Pode ser um circuito complicado em que você simplifique o circuito, aqui tem um V de TVNAM e aqui o R TVNAM. Mas eu não estou falando disso agora, estou falando do circuito bobo, né? Que aqui é uma bateria, aqui é uma resistência, toda bateria tem uma resistênciazinha, né? Tem a resistência do fio.
Então, circuito é uma bateria, uma resistência e um capacitor. Mas se eu tiver um circuito complicado, a maneira fácil de resolver o circuito complicado é transformá-lo no equivalente de TV-NAND. Tendo aí um V de TV-NAND, um E de TV-NAND e o capacitor. Tem problema também não. Obrigado, comandante. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, então o resumo de tudo que eu falei é que a tensão do capacitor pode ser expressa através dessa expressão. O V do capacitor no tempo é o V do infinito, mais V0 menos V do infinito, é de menos T sobre tal, onde o tal é RC. E o I do capacitor é a capacitância vezes o derivado da tensão do capacitor no tempo. Ou seja, se você tem essa expressão aqui, para achar a corrente do capacitor, você pode derivar essa expressão e multiplicar pela capacitância. É uma maneira de fazer. Tá bom? Então, vai ser tanto explorado, senhores, em alguns exercícios, usar a fórmula direta, em que é interessante você saber achar o V do infinito e o V0 e o tal. Então, você tem que achar três coisas: o V do infinito, o V0 e o tal. Mas já houve questões, né, em que você foi pedido questões de avaliação para você achar a equação diferencial. Tá bom? E aí você tem que usar os conceitos que foram abordados aqui. Tá? Achar o item dessa forma aqui. E aí você acha o K e o S. Tá bom? Então é importante saber tanto usar a fórmula como saber usar a equação diferencial. Saber achar a equação diferencial de primeira ordem. Ambas as maneiras é explorada aí ao longo dos anos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então vamos ver mais um exemplo aí para fixar. Está aqui um circuito, uma bateria aí, uma bateriazinha de 100 volts, um resistor de 1K, um capacitor de 10 milifarads. No instante t igual a 0 segundos, a chave está aberta, eu fecho a chave no instante igual a 0 segundos. Então, isso aqui foi simulado no MATLAB Mobile. O E é 100 volts, o V0, tensão inicial do capacitor é 0, ó. O capacitor está descarregado. Tá? Então, quando eu fechar a chave, o capacitor está descarregado, não tem tensão nenhuma. Resistência é resistor de 1K. Capacitância de 10 mili. Aí eu coloquei no programa que o tal é R, V e C. Nós já sabemos que o tal é R, V e C. E eu vou simular do instante t igual a 0, de 0,1 em 0,1 até chegar no TF. No TF é de 5 tal. Então vocês vão perguntar por que o TF é 5 tal? Se o capacitor só estabiliza no infinito. Não é isso? A tensão do capacitor não só estabiliza no infinito. O problema é que a gente não vai esperar o infinito, né? Para aplicar o capacitor, né? Então, a gente costuma dizer que quando o tempo chega em 5 constantes de tempo, ou seja, em 5 tal, a gente diz que praticamente o capacitor já se estabilizou. Tá? Basicamente, o capacitor ele já igualou a tensão da fonte. Ele já equivaleu à tensão da fonte, a tensão do capacitor. Então, vamos ver aqui, ó. O tal é RC, se eu multiplicar 1K vezes 10 milifarads, vai dar 1 segundo. Então, o tal é dado em segundo, tá? Então, em 1 segundo aqui, ó. Aqui, ó, 1 segundo, ó, uma constante de tempo, 2 constantes de tempo, 3 constantes de tempo, 4 constantes de tempo, 5 constantes de tempo.
Quando ele chega na quinta constante de tempo, o capacitor já está vendo aqui, ó, que ele já está praticamente estabilizado. Se eu simulasse isso aqui mais para botando 6 constantes de tempo, 7 constantes de tempo, então daria assim, ó, deveria ter feito, né? Não fiz, né? Dava assim, ó. Entendeu? Já daria aqui no 100 volts aqui, ó. Isso aqui já bateria os 100 volts aqui, ó, entendeu? Daria muito próximo aqui, entendeu? Daria 99.9, 99.99, 99.999, até infinito. Até que vai esperar infinito. Então a gente diz que quando ele atinge 5 constantes de tempo, praticamente ele atinge a tensão da fonte, ok? Então eu simulei aqui do tempo igual a 0 a 5 constantes de tempo e coloquei a expressão do capacitor, que é o V do infinito. Que é o V do infinito? Aí você substitui o capacitor com a chave aberta, ó, para achar o V do infinito, ó. Como está aberto, não tem corrente aqui, não tem tensão, então o V do infinito é o próprio E. O V do infinito do capacitor é o próprio E. Então o V do capacitor é o E mais V0, que é 0, menos E, vezes exponencial de menos T sobre tal, onde o tal está aqui. E aí eu mando plotar o tempo e a tensão do capacitor e vai me dar esse gráfico aqui. Então essa curva é a curva de carregamento do capacitor. Ele se carrega de forma exponencial. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Lembrando aí que a próxima vez vai estar envolvida com gráfico, né? Tanto no Multisim Live quanto no MATLAB Mobile, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, como plotar gráficos, também vai perguntando para que você possa fazer um bom trabalho, né? A próxima vez vai ser sobre isso. Posso prosseguir? Vamos ver aqui se dá para dar mais um exemplo. Deixa eu ver. 11h40 dá tempo de falar isso aqui. Bom, então nós vimos a curva de carga, agora nós vamos ver a curva de descarga do capacitor. Para entender a curva de descarga, então, equação de descarga, fazendo E igual a 0 volts, o capacitor vai descarregar a sua energia. Então, a expressão de descarga do capacitor, desculpa, fica sendo V0 exponencial de menos T sobre RC. Então, essa aqui é a descarga do capacitor. Tá bom? Então, vamos ver mais um exemplo prático aí, para o pessoal ir fixando os conceitos. Então, tá aqui, ó, aquele exemplo anterior que a gente viu, o capacitor se carrega em 5 constantes de tempo. E a partir dessa constante de tempo, do tempo 5 tal, ele começa a descarregar. E aí eu coloquei do tempo aqui, de 0 a 5 tal, nesse primeiro circuito aqui, e do tempo de 5 tal até 10 tal. Quer dizer, mais 5 constantes de tempo. 5 constantes de tempo para ele descarregar completamente. Tá bom? Então, essa primeira parte aqui nós já vimos. O circuito, é o mesmo anterior. Então, essa primeira parte que nós já vimos. Então, a segunda parte foi, eu vou abrir essa chave. Eu vou abrir essa chave e o capacitor vai descarregar. Eu fecho essa outra. E fecho essa outra aqui, o capacitor vai descarregar em cima de um resistor. Tá bom? Então, esse circuito aqui cai fora. E o capacitor vai descarregar a sua energia no resistor. Então, eu coloco o hold on, ele mantém o gráfico anterior, ele segura o gráfico, né? Hold, segura o gráfico. Ele, ó, segura aí, meu irmão, não some o gráfico, não. Então, ele manteve esse gráfico aqui, hold on.
E aí eu vou simular a partir desse instante aqui. Tá? Então o meu T01 é o instante final, ou seja, era o 5 tal. Então o meu T01 é o 5 tal, que é onde ele se carregou. Eu vou simular do 5 tal, variando de 0,1 até 10 tal. Por que 10 tal? Porque você já sabe que ele leva 5 constantes de tempo. 5 constantes de tempo, tá? 5 constantes de tempo para quê? Para ele estabilizar. Então, como aqui eu usei o mesmo tal, então esse resistor aqui com certeza é igual a esse aqui, tá? Esse resistor é igual a esse aqui, porque eu usei o mesmo tal. Tá bom? Poderia usar outro resistor? Pode usar o resistor que você quiser. Só vai mudar aqui a forma do tal. O V01 é o VC-end, quer dizer, é o último valor recebido pelo VC. Claro, nesse processo aqui, quando ele começa a se carregar, a tensão inicial dele vai ser a tensão final do anterior, né? Claro, né? Ele não vai ter mais zero, o capacitor vai ter carregado. Então, ele pega o último valor que ele tinha recebido de tensão, que vai ser a tensão inicial dele. E aí eu aplico a equação do descarrego, né? Digamos assim, né? A expressão do descarrego aí, né? Do capacitor, ele descarrega exponencialmente, né? Ele vai descarregar a energia dele, né? Usando aquela forma essa forma aqui agora, V0 exponencial de menos T sobre RC. Então aí o descarrego dele agora é V01, e o V01 é o último valor que ele tem aqui de tensão, vezes exponencial de menos T sobre tal. Agora, cuidado. Como já decorreu 5 segundos, né? Então, o meu T, eu tenho que contar a partir de 5. Então, é menos o T menos o 5, né? Menos T menos 5. Tá bom? Por quê? Porque eu vou contar a partir de agora daqui. Então, tenho que tirar esses 5 segundos aqui. T menos 5. Então, é isso. Então, esse aqui foi a expressão de carregamento e essa aqui é a expressão brincando aí com os senhores, né? De descarrego, né? Descarrego aí do capacitor, tá bom? Só mais um detalhe importantíssimo. É que veja que quando eu chaveei aqui, ó, quando eu abri a chave 1 e fechei a chave 2, tá? O que é que ocorreu? A tensão do capacitor não variou. Aqui é a inércia do capacitor. A inércia do capacitor, tá? Ele mantém a mesma tensão no instante de tempo igual a 5 segundos. Tensão do capacitor no instante imediatamente antes de fechar a chave é igual a tensão do capacitor no instante imediatamente após fechar a chave. Tá? Ele mantém a tensão, o capacitor. É o hold, né? Hold, segura a tensão do capacitor, que mantém, não permite uma variação abrupta. Alguma pergunta aí, pessoal?